Nossa. Quantidade de gente muda o som tudo, né?
dia. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui, como diz uma canção, porque nós lutamos batalhas que Jesus já venceu. E por isso Ele nos atrai para cá, para nós descansarmos na vitória que Ele fez na cruz. Porque Ele já lutou as batalhas, nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. Né? E por isso nós podemos descansar nele. Por isso que aqui é um momento de descanso, onde todas as lutas, aflições, dificuldades nós deixamos aos pés dele, porque ele já venceu. Um momento que ele nos atrai para nós desfrutarmos de amor, de descanso, para nós desfrutarmos da sua bondade. É o convite que ele nos faz para vir até perto, para bendizê-lo, porque já está tudo feito, já está tudo consumado. É só questão de tempo para nós desfrutarmos de tudo aquilo que ele já conquistou. Então é tempo de alegria essa manhã, tempo de regozijo na vitória de Cristo na cruz. Quero convidar você a ficar de pé. Nós juntos fazemos a leitura do Salmo de número 150. Salmo de número 150, o último salmo das Escrituras, que é como se fosse um hino de vitória final, onde tudo que vai restar no final da história é louvor e regozijo em Deus. Vamos ler juntos? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Promessa de eternidade que o povo de Deus tem, lá vai ser um lugar de alegria e de paz, porque lá vai ter louvor a Deus. Nós podemos antecipar isso. Nós estamos aqui antecipando o que vai acontecer na eternidade. Nós vamos louvar e bendizer ao nosso Criador. Vai ser tempo de alegria e de paz, porque só vai ter louvor e glória a Deus, né? Nós podemos antecipar isso agora, enquanto nós cantamos, bendizemos o nome dele. Vamos cantar. Maravilhoso
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos orar bendizendo a Deus. Pai querido, nós nos alegramos, nos regozijamos em Sua presença, porque maravilhoso é estar onde o Senhor está. O Senhor está aqui, Senhor. Por isso nós bendizemos o Seu nome, porque a Sua presença é santa em nosso meio. Nós declaramos como povo, sim, Senhor, o nosso maior prazer é estar onde o Senhor está. Porque um dia na Sua presença vale muito mais a pena do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Porque a Sua presença é que nos satisfaz verdadeiramente, profundamente. Nós Te bendizemos, louvamos e adoramos Seu santo e precioso nome essa manhã. Quem tem nós temos no céu senão a Ti, Senhor. E na terra nada mais desejamos além de estar junto a Ti. O nosso corpo, o nosso coração podem fraquejar, mas o Senhor é a nossa força e a nossa herança para sempre. Senhor, é Teu povo aqui declarando: o Senhor é tudo que nós temos. Não existe ninguém grande como o Senhor, maravilhoso como o Senhor, belo como o Senhor, bondoso como o Senhor, fiel como o Senhor. Amém, Pai. E nós Te bendizemos nessa manhã, rogando que de fato o Senhor visite os nossos corações com o Seu Espírito Santo nessa manhã, trazendo renovação, Senhor, trazendo ânimo, trazendo força, fortalecendo a nossa fé para a glória do Seu nome, Senhor. Porque onde o Senhor está, Senhor, há alegria, há paz abundante, Senhor. Fortalece o Seu povo nessa manhã. Edifica o Seu povo, Senhor, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar? Quero ler um texto com vocês, Salmo de número 19, versículos de 12 a 14. No Salmo 19, o salmista ele tem um momento de contemplação, onde ele contempla os céus, e ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Depois ele vai falar sobre como a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, dá alegria ao coração, né? E diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, quando o salmista ele olha para a criação de Deus, depois que ele olha para a palavra de Deus, ele olha para si mesmo e fala: Senhor, me perdoe. Restaura-me, Senhor. Quando ele olha para a perfeição de Deus na natureza, a perfeição de Deus na sua palavra, ele olha para si mesmo e fala: Senhor, eu não sou bom, mas eu desejo ser íntegro. E eu sei que isso é possível mediante o perdão. Eu sei que isso é possível mediante a misericórdia do Senhor. E por isso um desejo nasce dos lábios dele, o desejo pelo perdão e o desejo que as palavras dos lábios e meditar do coração sejam agradáveis ao Senhor, que é a nossa rocha, o nosso resgatador. Então o tempo de confissão é esse momento, onde nós olhamos para dentro e falamos: Senhor, está bagunçado aqui dentro as coisas estão fora do lugar, mas me perdoe, Senhor, e me ajude a ser íntegro. Me ajude a viver uma vida onde as palavras e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Então, ore silenciosamente nesse momento. Fale com Deus. Coloque diante dEle a bagunça do seu coração, do nosso coração. Peça para Ele perdão. E peça para que o Espírito Santo dEle te ajude a caminhar em integridade.
onde as palavras dos seus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis ao Senhor. Depois de um tempo nós vamos cantar uma canção como resposta de oração, e eu convido você a fazer dessa canção a sua oração depois desse tempo de confissão. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que seja meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que essa possa ser a oração do meu coração, do seu coração. Deus nos quer por inteiro, não só uma parte de nós. Fico pensando se essa oração se torna verdade na nossa vida, muita coisa ia mudar, não é verdade?
seja o desejo do meio do seu coração. Quero ler o texto com vocês, de Mateus capítulo 4, versículo de 18 a 20. E eu quero convidar você a fazer essa leitura junto comigo. Vamos ler juntos? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, diante daquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, qual que é o convite? Sigam-me. Essa é a vida de um discípulo de Jesus. A nossa vida é seguir o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nós percorremos. Então o convite é esse para nós. Diante daquele que nos criou, diante daquele que nos perdoa, não resta mais nada senão segui-lo. Esse é o convite para nós. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção. E se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Sou feliz
suas vozes, são felizes? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O presbítero Paulo Henrique fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sim, Deus. Amém. Amém. Você pode sentar? Bom, gente, quero fazer a leitura com vocês da pergunta do breve catecismo, pergunta de número 36, para nossa reflexão e edificação. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação ou delas procedem? Vamos ler juntos? As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Essas são as bênçãos que acompanham aqueles que foram declarados justos por Deus, para aqueles que foram adotados como seus filhos, para aqueles que agora estão se tornando santos. Nós podemos ter a plena certeza do amor de Deus por nós. Nós podemos ter paz de consciência, porque o Espírito da paz habita em nós. Olha só que maravilha. São as bênçãos que nos acompanham daqueles que estão em Cristo Jesus, e o meu desejo é que você possa desfrutar disso. Amém? Quero te conduzir a mais um tempo de oração. Nós orarmos por aqueles que estão enfermos nessa manhã, lembrando do nosso irmão Moacir, Eliane, lembrando do Moacir também, o quadro dele tem se agravado, né? Surgiu mais um nódulo no pulmão dele, nós vamos colocar a vida dele em oração. Nós vamos prosseguir orando pela Juliana, cunhada da Neia. Mais alguém tem algum pedido de oração para nós orarmos juntos? Luciano. Quem? Línera. Maravilha. Mais alguém? Viviane. Vamos orar então? Eu convido você à oração. Faça essa oração como se você estivesse orando por você, ou por alguém que você ama profundamente. Suplique a Deus graça e misericórdia nesse momento. Pai querido, buscamos o Senhor nessa manhã. É o teu povo que tem livre acesso ao Senhor, onde nós podemos nos aproximar do seu trono e receber misericórdia e graça que nos auxilia, Senhor, que nos fortalece, que nos socorre. Não temos ninguém a quem buscar senão o Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Senhor. Nós acabamos de ler aqui as bênçãos que acompanham aqueles que pertencem ao Senhor, que é a certeza do seu amor, que é a consciência cheia de paz, Senhor, que é a perseverança, Senhor, de suportar mesmo o sofrimento e dor. E nós te pedimos, Senhor, visite os nossos irmãos dessa forma, Senhor. Visite os nossos irmãos dando a plena certeza do seu amor e da sua presença, que o Senhor não nos abandona, Senhor, que sempre haverá uma luz nas trevas para aqueles que são justos. Fortalece os nossos irmãos. E por isso nós lembramos da Eliane neste momento, Senhor, que está enfrentando o câncer, Senhor, o tratamento da quimioterapia,
Nós te pedimos que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a renove, que ela não desanime, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela perseverança para suportar, Senhor, toda essa dificuldade que ela está enfrentando. E ao mesmo tempo trazendo a renovação do seu espírito, Senhor, que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus, esteja com ela essa manhã. Da mesma forma que o nosso irmão Moacir, Senhor, que foi surpreendido agora com mais um diagnóstico no pulmão, Senhor. Tenha misericórdia do seu servo, Senhor, de tanta angústia, Senhor, onde não tem se visto progresso. Nós rogamos a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, para que o Senhor venha fortalecer a sua mente, o seu coração, para que ele possa passar com tudo isso com coragem. Nós os colocamos ele diante da sua presença, rogando a cura do Senhor sobre a sua vida, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pela Juliana, cunhada da Neia, que também, Senhor, está enfrentando um câncer severo. Tenha misericórdia da vida dela, Senhor. A auxilie, a socorra, Senhor. Que ela desfrute da sua presença fortalecedora nesse momento, da sua voz que diz que o Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Em nome de Jesus, nós oramos pelo Luciano também, Senhor, que também está enfrentando, Senhor, uma doença severa, um câncer severo. Senhor, nós colocamos a vida dele diante do Senhor. Rogamos o seu cuidado sobre a vida dele, a sua presença como bom pastor, que está conosco em vales de sombra e de morte, em momentos angustiantes, em momentos de trevas, o Senhor está lá, fortalece-o, Senhor. Assim como nós oramos pela Línera também, Senhor, nós colocamos ela diante do Senhor, o Senhor a conhece, o Senhor sabe aquilo que ela tem enfrentado, nada passa desapercebido pelo Senhor, e nós oramos, Senhor, tenha misericórdia dela. Da mesma forma pela irmã da Rosa e da sua mãe também, Senhor, que estão debilitadas. Rogamos, Senhor, o seu cuidado sobre a vida delas, a sua presença fortalecedora e renovadora, Senhor. Fortalece o seu povo, Senhor, nós precisamos do Senhor. Derrama a sua renovação sobre a vida do seu povo. Fortalece o seu povo, edifica o seu povo, Senhor. Que em tudo isso nós não venhamos a desanimar, Senhor, mas que a sua presença seja abundante e consoladora, porque o Senhor nos deu um espírito, e esse espírito é consolador, esse espírito é nosso companheiro, Senhor. Renova o seu povo, Senhor, assim como o coração de todos aqueles que estão aqui buscando a sua face, atende as nossas orações, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, gente. Lembre-se dessas pessoas em suas orações, persevere em oração pela vida dessas pessoas, tá? Quero passar rapidamente com vocês a nossa agenda, tá? A nossa agenda regular. Amanhã nós retornamos com o artesanato, tá? Conceição está melhor, gente. Eita, né? Passou pela cirurgia, assim como o Paulo também passou por uma cirurgia no olho, está bem, né? Então Deus tem cuidado do seu povo também, dado recursos, louvado seja Deus, tá? Então amanhã nós retornamos com o artesanato, né? 1h30, né, Conce? Vai ser na casa da Conceição, tá? Quem quiser participar, procure a Conceição, que ela te passa o endereço direitinho, tá? Terça-feira, nossa reunião de oração, 19 horas. Quarta-feira, pequeno grupo, 7h30. Sábado, aula de violão e teclado, 15 horas na igreja. E nossa agenda de domingo normal. Só lembrando que domingo que vem, temos uma boa notícia, tá? Vamos receber a família do Jonas, da Joelma e do Heitor como membros aqui da nossa igreja, como parte da nossa família. Eles vão passar pelo batismo e eu convido você a estar presente para dar as boas-vindas oficiais aos nossos irmãos, tá bom? Vai ser uma benção, tá? E o nosso projeto de reforma vai ficar latente aí no coração, na mente de vocês, para vocês sonharem com a gente, tá? Porque nós estamos sonhando aí para os nossos fundos, tá? Bênção, né? Olha que maravilha. Chegamos aí em 54%, tá? Uhul! Né? Continue orando por isso, junto com a gente, tá? Orar pelas crianças, orar pela Valentina, orar pelo Heitor, chamá-los aqui na frente, chamar a prof, Paulo. Isso, gente, lembrando de algumas agendas que nós temos aí, anota na sua caderneta, tá? Dia 1º de novembro nós temos mais um bazar. Uhul! Né? Dia 1º vai ser o último bazar antes de começarmos a nossa reforma, então vai ser um intensivo para a gente conseguir arrecadar mais um valor, tá? Então convido você a participar. Se você tiver alguma doação para fazer, nos procure, ainda há tempo,
nos ajude a divulgar também, nós vamos fazer aqui na igreja, tá? Então, dia 1º de novembro, qualquer dúvida, você pode conversar com a pessoa mais desenrolada que existe, a Mari, tá? Levanta a mão aí, Mari, para o pessoal te ver. Mari, tá? A mulher que tem energia para abastecer um país inteiro, tá? Então, converse com ela, tá? Dia 15 de novembro, nós vamos ter um café da manhã de planejamento para o ano de 2026, tá? Onde nós vamos nos reunir aqui para juntos planejarmos o próximo ano. Quem pode participar? Vocês, qualquer um, tá? Ah, pastor, eu gostaria de fazer isso aqui no ano que vem. Se for possível, nós fazemos. Então, você pode sugerir, participar com a gente. Ah, pastor, que tal nós fazemos isso ano que vem? Fazemos mais almoço, fazemos mais café, né? Você pode participar e apresentar suas sugestões, porque a ideia é o quê? Nós construímos em comunidade as coisas, tá? Porque Cristo chamou um povo e esse povo participa daquilo que acontece aqui na comunidade, tá? Então você é convidado a participar com a gente, vai ser dia 15 de novembro, 8h30, então anota aí, tá? Dia 23 de novembro nós temos aquilo que é conhecido como Assembleia Ordinária, onde todo ano nós nos reunimos em assembleia para fazermos leitura de relatórios daquilo que aconteceu no ano e apresentarmos também o relatório financeiro, tá? Para você saber como que a igreja usou o dinheiro, né, em todo esse ano, quanto nós temos em caixa, quanto que saiu, tá? O objetivo é de transparência, tá? Para você saber o que acontece aqui na igreja, tá? Dia 23 de novembro, todos os membros da igreja, aqueles que foram recebidos oficialmente, estão convocados a participar, tá? Quem não é membro pode participar como visitante, mas os membros são convocados a participar com a gente, tá? E dia 27 de novembro, vai ser numa quinta-feira, 7 horas, nós teremos um culto de ação de graças, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente se encontrar, cantar umas músicas e compartilhar testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida esse ano, tá? Então é tempo de alegria mesmo, de nós celebrarmos mais um ano que passou juntos e apresentarmos gratidões, né? Então vai ser o tempo que você vai falar, compartilhar as bênçãos, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós vamos fazer lá no nosso condomínio, meu condomínio e da Isa, tá? O condomínio não é nosso, bom se fosse, né? Mas vai ser lá no nosso condomínio, a gente vai passar o endereço direitinho para vocês, e o objetivo é o que? Nós nos reunimos, cantarmos, compartilharmos testemunhos, nos alegrarmos com a alegria do outro, né? E compartilharmos comes e bebes, mas depois eu passo mais detalhes para vocês, tá? Anotem aí na agenda de vocês. Vamos orar? Bora? Pai querido, te bendizemos nessa manhã, nos alegramos pela vida da Valentina, do Heitor que estão conosco, nós nos alegramos, Senhor, com as crianças em nosso meio, que elas também fazem parte do seu reino, nós te pedimos a sua edificação sobre a vida delas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, nós vamos continuar com a nossa série desse mês, coletivamente solitários, né? Onde nós temos apresentado aí dados. Onde nós temos apresentado dados que afirmam que nós temos vivido aquilo que nós chamamos de epidemia da solidão, né? Dados terríveis do nosso tempo, onde 1 a cada 6 pessoas se sente terrivelmente solitária. Esses são os dados do nosso contexto. 1 a cada 6 pessoas se sente terrivelmente solitária. Então nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas que têm sentimento de solidão, que têm sentimento de não estarem conectados a nada nem a ninguém, que se sentem sozinhas no mundo, de 8 bilhões de pessoas, mesmo cercados de pessoas, se sentem solitários. Então essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a angústia do nosso mundo. Esse é o clamor de um mundo que pergunta se existe alguém que se importa com essas pessoas. Esse é o clamor do mundo, será que alguém olha para mim? Será que alguém se importa comigo? Esse é o clamor do mundo, tá? E nosso objetivo é mostrar como as escrituras, elas querem responder às angústias do coração humano. Elas têm resposta para isso, né? Nós temos caminhado pela resposta da comunhão e da amizade, que o objetivo é nós nos conectarmos,
é nós cuidarmos uns dos outros, é nós sermos incentivadores uns dos outros, é nos apoiarmos em nossas crises com presença, com encorajamento, é incentivarmos uns aos outros, para nós procurarmos sentido, propósito juntos, para mantermos viva a chama de Cristo que há em nós e para mantermos também a presença constante, para que possamos compartilhar nossos sofrimentos uns com os outros. Isso que nós já vimos até aqui. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema cultive amizades que te levem até Jesus. O que eu quero conversar com você hoje, cultive amizades que te levam até Jesus. E para isso eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. E aproveito aqui para deixar o incentivo de você trazer sua Bíblia também, né? Sua Bíblia física, acompanhar ali o folhear das páginas, né? Para você procurar ali os textos, né? Um incentivo para você manusear a Bíblia, tá? Mas Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que privilégio estarmos aqui para ouvirmos a exposição da sua palavra. Não existe nada mais precioso do que a sua palavra, onde o salmista declara que a sua palavra é mais preciosa do que muito ouro, e mais doce do que o mel. E nós queremos almejar isso, desejar com todo o nosso coração a sua palavra, Senhor. Fale conosco, o Senhor conhece a minha incapacidade de exposição, e o Senhor sabe que a sua palavra só é viva e eficaz com a ação do seu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que seu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, e aplique essa palavra em nossos corações, para que nós possamos crer, e crendo, possamos praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós estamos falando aqui sobre cultivar amizades que te levam até Jesus. E por que que nós devemos cultivar amizades que nos levam até Jesus? Porque Jesus é a solução. Esse é o único ponto que eu quero trabalhar com você hoje. Jesus é a solução. É muito comum a gente usar essa expressão em evangelismo, né? Irmão, Jesus é a solução para a sua vida, né? E eu quero dizer isso hoje para você mesmo. Jesus é a solução. Por que nós devemos cultivar amizades que nos levam até Jesus? Porque Ele é a solução. Que eu preciso, que você precisa. Ele é a solução de todas as coisas. Tá? Então, antes de falar da postura dos amigos do paralítico, que se empenharam com toda a força para levar o paralítico até Jesus, eu quero me concentrar antes no significado principal dessa passagem,
para depois falar da postura dos amigos do paralítico e assim aplicar aos nossos dias, tá? Só para você entender, porque eu estou falando aqui sobre cultivar amizades, vocês vão ver que eu vou gastar a maior parte do tempo falando de Jesus, para depois falar da postura dos amigos. E por que isso? Porque a postura dos amigos, aquilo que eles fizeram, não é o centro dessa passagem. É periférico, tem sua importância. Eles terem se empenhado, abrirem um buraco no teto da casa para baixar o paralítico, tem importância isso. Mas o mais importante é quem está no centro dessa passagem, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? E só vai ganhar força a postura dos amigos do paralítico quando nós entendermos quem é Jesus e o que ele está fazendo aqui. Tá? Então, ao que tudo indica, gente, em Marcos capítulo 1, Jesus estava pregando evangelho em algumas aldeias da Galileia, e lá ele estava já no seu início do seu ministério, ele já tinha passado pelo batismo, ele já tinha passado pela tentação de 40 dias no deserto, e ele começou então a fazer sinais e maravilhas numa região conhecida como a Galileia, tá? Onde nós vemos ele expulsando um demônio que declara: Senhor, o Senhor já veio nos destruir, eu sei bem que o Senhor é o Santo de Deus, né? O demônio declarando isso, e Jesus vai e o expulsa. Aí depois Jesus vai e cura a sogra de Pedro, e por isso que Pedro nega ele 3 vezes, né? Curou minha sogra, Senhor, né? Por que o Senhor fez isso, né? Não podia deixar passar essa, o pastor sempre faz essa piada, não poderia deixar passar essa, tá? Então ele cura a sogra de Pedro, a sogra fica feliz, Pedro fica triste, né? E depois Jesus cura um leproso, e depois ele fez muitas outras curas e libertações que não são narradas para nós. Por isso que lá em João, no final do Evangelho, vai falar que Jesus fez muitos sinais e maravilhas que não estão registrados nos livros, porque nem todos os livros da terra poderiam caber tudo aquilo que ele fez no seu ministério terreno. Maravilhoso, tá? Mas Jesus realizou muitas curas, sinais e maravilhas na região da Galileia, tá? No capítulo 2, Jesus está aí em Cafarnaum, a sua fama já estava se espalhando pela região, afinal de contas, ele é aquele que estava curando as pessoas, né? Ele era aquele que estava oferecendo a saúde de graça, o próprio SUS, curando as pessoas, curando os leprosos, levantando os paralíticos, curando todos aqueles que estavam com câncer, devolvendo a vista aos cegos, né? E todo mundo falou: eu também quero, Senhor, também quero isso aí para mim, né? A sua fama se espalhou pela região. E o que tudo indica, gente, ele estava em sua própria casa, tá? Alguns estudiosos vão ficar na dúvida se é a casa de Pedro ou se é a casa de Jesus. Aqui, pelo visto, é a casa dele mesmo, e as pessoas souberam que ele estava lá em casa, descansando, e muita gente se reuniu ao redor da casa de Jesus, dentro da casa de Jesus, para ouvir a pregação da palavra da boca do próprio Senhor Jesus, de tal forma que o texto informou aí para nós, que não havia lugar junto à porta, porque era muita gente querendo ouvir Jesus e querendo desfrutar do poder de Jesus. Então a história conta para nós que havia 4 homens carregando um paralítico, ouviram falar de alguém poderoso que estava curando as pessoas, e por isso queriam levar o paralítico até Jesus. Mas por causa da multidão eles não conseguiram fazer isso, e por isso eles tomam uma decisão muito inusitada aqui, tá? É uma decisão totalmente inusitada, totalmente inesperada, tá? Para você ter uma ideia, as casas naquele tempo eram feitas de barro, tá? Não tinham telhas, o teto era feito de barro. Então pense que Jesus está na sua casa, pregando, e do nada um barulho, tum, 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 do nada caindo barro, tum, tum, Jesus olhando para cima e pregando, tum, tum, que um buraco se abre no teto, né? E uma maca desce, e um paralítico ali no meio. Essa é a cena, gente, tá? Jesus interrompendo a pregação, um buraco no teto, e o paralítico descendo, né? Roubou a cena, paralisou a pregação, e todo mundo ali, olhando, né? A multidão olhando para aquilo ali. E, gente, isso para vocês verem que Jesus não teve um minuto de paz, tá? Jesus não teve um minuto de paz. E depois de toda essa história, depois que todo mundo foi embora, pense que havia um buraco no teto da casa de Jesus. Tamanha misericórdia dele, né? Tinha um buraco no teto da casa de Jesus, tá? Jesus não teve um minuto de paz. Isso é para você engrandecer o amor de Jesus, tá? Porque além de ter que suportar os sofrimentos, depois de tudo isso, teve que parar
consertar o teto, com um barrinho lá. E graças a Deus ele era marceneiro, né? Muito amor, é muito amor. Jesus é muito amor. Sofreu demais na nossa mão, tá? Mas Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E isso aqui gerou um rebuliço. Mas gerou um rebuliço interior aqui no coração dos fariseus, porque alguns mestres da lei começaram a refletir no seu íntimo, não verbalizaram nada. Eles só olharam com aquela cara assim para Jesus e começaram a pensar: por que esse homem está dizendo essas coisas? Blasfêmia! Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E eles começaram a pensar naquilo ali, já começando a matutar como eles iam prejudicar Jesus, como eles iam acabar com a fama de Jesus. E aqui Jesus demonstra a sua grandeza porque Ele é Deus, onisciente, aquele que sonda os corações. Ele percebe o que estava passando no coração daqueles fariseus. Mas diferente dos mestres da lei, Jesus verbaliza. Jesus expõe os intentos do coração deles e diz: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pegue a sua maca e ande? Jesus expõe o coração dos fariseus aqui. Gente, a gente corre o risco de olhar para essa passagem e ficar mais impressionado com um paralítico andando do que Jesus perdoando pecados. Qual que é a nossa surpresa aqui na história? Um paralítico voltou a andar. Jesus curou e ele voltou a andar. Essa é a nossa surpresa aqui. Mas o que Marcos está dizendo para nós nesse texto? Essa não é a grande surpresa. A grande surpresa desse texto é Jesus curando e perdoando pecados. Essa é a grande maravilha desse texto. Então perceba como a nossa leitura às vezes é contaminada, porque a gente fica mais surpreso com aquilo que o texto não está querendo dizer. Que o texto aqui está dizendo, a maior surpresa desse texto é Jesus perdoar pecados, não curar um paralítico. Mas antes de mais nada, eu quero afirmar para vocês que o paralítico ele foi conduzido até Jesus com o objetivo de ser curado, mas ele saiu de lá recebendo um presente melhor. Tá? Então, quero afirmar isso para vocês. Ele foi com o objetivo de ser curado, e ele saiu andando, mas ele recebeu algo melhor do que isso. Isso que eu quero explorar com você nesse texto. Então, o que surpreende os mestres da lei nessa passagem não é um paralítico voltar a andar. É curioso como Marcos ele constrói essa passagem, porque se a gente estivesse lá, o que a gente ficaria chocado? Um paralítico voltou a andar, né? E a gente ficaria totalmente chocado com isso. Mas o que surpreende os mestres da lei? Não. Jesus dizer que perdoa pecados. É isso que surpreende o coração deles. É isso que mexe com eles. Afinal de contas, para um judeu, a cura não era nenhuma novidade. Tá? A cura não era nenhuma novidade para o judeu. Eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. E eles sabiam que os profetas curavam. Então não era nenhuma surpresa isso. Nós temos no Antigo Testamento, os profetas curavam. Nós já vimos lá Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Nós já vimos Eliseu também ressuscitando o filho da viúva da Sunamita. Nós vemos o rei Ezequias sendo curado de uma doença mortal. Então, para a mentalidade dos judeus peraí, as curas acontecem e Deus pode levantar homens que façam isso. Para eles não era nenhuma novidade. O fato de Jesus curar só fazia com que as pessoas o reconhecessem como um profeta de Deus. Alguém como Eliseu, alguém como Elias, que fazia sinais e maravilhas. Então isso não era uma novidade para o judeu, tá? Porque eles tinham um testemunho do Antigo Testamento e via que Deus já fez maravilhas por intermédio dos homens. A cura não é uma novidade. Inclusive nós vemos pessoas sendo curadas constantemente através dos recursos que o próprio Deus deixou na sua criação. Demonstrando a sua grandeza, a grandeza da sua misericórdia, que Ele deu para nós recursos naturais, que aliviam as nossas dores e que renovam o nosso corpo. Isso é uma dificuldade que nós temos, porque nós distinguimos a cura por meio da medicina da cura extraordinária. O que não é verdade. Quem deixou recursos naturais no mundo para que o homem possa renovar das suas doenças? É Deus.
Quem deixou lá a erva, né? Os alimentos, os legumes com vitaminas, para que os homens possam ser fortalecidos no seu organismo, no seu corpo? Foi Deus. Deus providenciou todas essas coisas. Quem deu capacidade para o homem, intelecto para o homem, desenvolver métodos, medicamentos, tratamentos para que nós possamos ser renovados? Deus. Então não existe distinção. Se você é curado por meio da medicina, se você é curado por meio de curas extraordinárias, louvado seja Deus, tudo vem dele. Então louve a Deus pela cirurgia que você fez, louve a Deus pelo medicamento que você toma e você se sente melhor, porque isso vem dele. Você não pode fazer essa distinção, porque tudo vem de Deus. E louvado seja Deus por isso, pelo desenvolvimento da medicina. Porque nós vemos a história de Isaac, por exemplo. Isaac ficou cego, e sabe qual era a doença dele? Catarata. E louvado seja Deus, porque hoje o Paulo e a Conceição estão vendo, por quê? Um homem desenvolveu medicina. E Deus deu capacidade para o homem fazer isso. E louvado seja Deus, louve ao Senhor pelos medicamentos que você toma, louve ao Senhor pelo tratamento que você faz. Nós vemos curas acontecendo e louvado seja Deus, Deus concedeu ao homem inteligência e intelecto para isso. Isso também é graça de Deus. Devemos dar glórias a Deus por isso também. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por aqueles que se dedicam a cuidar da saúde dos outros. Amém? Você tem que louvar a Deus por isso. Não existe essa distinção de cura medicinal e cura extraordinária. Tudo vem de Deus. Precisamos louvá-lo porque Ele deixou esses recursos disponíveis para nós na sua criação. Aquilo que está lá no seu remédio vem da criação que Ele fez. Ele criou. Ele formou isso. Tamanha misericórdia dEle que Ele ainda abençoa homens que são maus, deixando recursos para aliviar nossas dores. Isso é Deus. Isso é graça de Deus, tá? Mas o grande ponto do texto, é isso que eu quero exaltar aqui, é o fato de Jesus, sendo homem, perdoar os pecados do paralítico. Essa é a parte central do texto. Isso é o extraordinário do texto. É o fato de Jesus perdoar os pecados. E como bem pontuaram os fariseus, eles estão corretos em afirmar isso. A teologia deles não está errada, eles estavam no caminho certo em partes. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Então é Jesus dizendo para os fariseus, sim, eu sou o Deus. E por isso eu posso perdoar pecados. Então o que você precisa, e eu digo isso com toda a sensibilidade para você, o que você precisa de mais fundamental não é de cura. Você precisa de perdão de pecados. Porque a cura, ela não resolve o problema essencial e fundamental do homem. E para que nós possamos compreender a força disso, eu preciso gastar tempo com você explicando o que é pecado. Para você entender a força disso, para você entender que a cura física não resolve o problema. E eu quero fazer essa construção com você, porque nós entendemos parcialmente o que significa pecado. Porque como que nós compreendemos pecado? Pecado é aquilo que eu não posso fazer, não é assim? Pecado é aquilo que eu não posso fazer, pecado é aquilo que é errado fazer, é aquilo que alguém disse para eu não fazer, não faz isso por quê? Porque é pecado, né? Aquilo que alguém disse para eu não fazer, aquilo que é proibido fazer, né? E as pessoas chamam de pecado, né? Essa é a nossa compreensão de pecado, ou seja, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É isso que está na nossa mentalidade. Pecado como algo que alguém proibiu, né? E se alguém proibiu, deve ser bom, né? Essa é a mentalidade que as pessoas têm sobre pecado, tá? Isso é um significado plausível de pecado, mas não é completo. Por quê? Pecado é transgressão da lei de Deus, tá? Esse é o significado de pecado, é transgredir a lei de Deus. Qual que foi o pecado original de Adão e Eva? Transgrediram a lei de Deus, desobedeceram a lei de Deus. Deus falou, não coma, porque se vocês comerem vocês vão morrer. O que eles fizeram? Comeram, pecaram, tá? Erraram o alvo, tá? Não obedeceram a Deus. Então o pecado é uma transgressão da lei.
Tá? É você falhar com uma lei estabelecida, mas não é só isso. E aqui nós entramos num aspecto do pecado que vocês vão compreender como ele é nocivo. Tá? O pecado, ele é melhor traduzido como um parasita na criação de Deus. Um parasita que corrompe tudo que há de bom. Já tomou uma água contaminada com parasita? O que acontece com o seu organismo? É vômito, é diarreia, você fica amarelo, você fica sem força, você fica fraco. O pecado faz isso com a criação de Deus. Ele é um parasita que corrompe tudo que há de bom. É uma força maligna que deforma a criação de Deus. O pecado é uma infestação que destrói o que Deus criou. É como um vírus de computador, que ataca o sistema fica lento, né? Você não consegue fazer as coisas, aí o vírus vai lá, reconhece suas senhas, é como um ladrão que rouba todas as suas informações, energias. Então veja, o pecado é um impostor, uma contaminação que afetou toda a criação de Deus. Aí isso muda a perspectiva, não muda? O pecado é um parasita que corrompe aquilo que é bom. Sabe qual que é o problema? Isso nos afetou. O pecado nos afetou. Então, o pecado não é só simplesmente o que nós fazemos, é o que nós nos tornamos. Por isso, ao longo das Escrituras, quando você vai ver alguém confessando seus pecados, você não vai ver as pessoas falando, perdão, Senhor, porque eu cometi pecados. Você vai ouvir o quê? Misericórdia, porque eu sou pecador. Ou seja, pecado não é simplesmente aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é aquilo que eu me tornei. Faz parte da minha natureza. Isso aqui está no meu gene, é um parasita que está em mim. Está entranhado na natureza humana. Por isso que o salmista lá no Salmo 139 vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Sem nem eu mesmo nascer, eu já nasci assim. Com uma natureza corrompida, que está contaminada, que está infestada. Isso é pecado. Para você entender ainda melhor, tá? Eu estou tentando detalhar para você o que é pecado, para você compreender a força disso. Então veja só o que o pecado faz, tá? Deus nos criou para sermos amorosos, certo? Mas o pecado deformou isso e nos tornamos violentos. Por isso nós vemos violência no mundo, tá? Por isso nós nos tornamos reativos, irados, porque aquilo que Deus criou, o pecado corrompeu. Deus nos criou para sermos gentis, certo? Sermos gentis um com o outro, educados uns com os outros, mas o pecado veio e deformou isso, e por isso nós somos grosseiros, nós somos ásperos, nós somos ácidos, tá? Deus nos criou para sermos generosos, certo? Para compartilharmos aquilo que nós temos, mas o pecado veio e deformou isso, e por isso somos avarentos, mesquinhos, gananciosos, egoístas. Então veja, Deus nos criou para sermos de uma forma. O pecado vem e deforma isso. Porque o pecado é uma deformação na criação de Deus, inclusive em mim e em você. De tal forma que nós não somos os seres humanos que nós fomos criados para ser. Certo? É o que Paulo comunicou para nós em Romanos capítulo 1. Que nos ajuda a compreender como o pecado deformou o gênero humano. Olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E olha só o que ele vai dizer, porque os homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Por causa disso, o que Deus fez? Já que eles trocaram a Deus, conheceram a Deus e não quiseram glorificar a Deus como Deus, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Mas olha só que curioso, o texto não fala que nós começamos a praticar toda a sorte de injustiça. O texto fala que nós nos tornamos, isso aqui é questão de natureza, de ser, tá? Nos tornamos cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então os homens estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis,
embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o pecado fez com o gênero humano. Nos corrompeu. E por nós estarmos corrompidos, nós praticamos todos esses tipos de coisas. E ainda João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que nós nos tornamos tão impiedosos que nós praticamos as mesmas obras do diabo. E se nós praticamos as mesmas obras do diabo, o nosso destino é o mesmo que o dele. Essa é a sentença das Escrituras. Então veja só, eu estou fazendo tudo isso para você entender que pecado não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós nos tornamos. Isso afetou a nossa natureza. Por isso a cura física resolve o problema. Diante desse quadro, simplesmente ser curado resolve o problema? A resposta é não. Porque nós somos pecadores e vivemos numa realidade contaminada pelo pecado. Você é curado aqui, mas você vai voltar a adoecer. E foi o que aconteceu. Jesus curou todas as pessoas, elas voltaram a adoecer e porventura morreram. Lázaro foi ressuscitado, que grande milagre. O que aconteceu com ele? Morreu de novo. Porque isso não resolve o problema. Porque é essa realidade que nós vivemos, uma realidade que está corrompida. O nosso corpo foi corrompido, está sujeito à doença, ao cansaço, à morte. Então a cura física não resolve o problema. Tem muitos que estão procurando cura, indo para igrejas procurando cura, mas estão ignorando a raiz do problema. Só para você ter uma ideia, e aqui isso vai ser para concluir todo esse raciocínio, para você entender que a cura não resolve, a cidade de Cafarnaum, onde Jesus está nesse exato momento do texto, foi a cidade que Jesus pregou a maioria dos seus sermões. Tá? Então o povo de Cafarnaum ouviu os melhores sermões de todos os tempos. Foi da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? E Jesus realizou infinitos milagres ali, que nós não temos nem ideia. Nenhuma cidade na terra desfrutou tanto da presença de Jesus como Cafarnaum. Se você estivesse lá no templo de Jesus, você queria estar lá, para desfrutar da presença dele, daquilo que ele pode fazer, do seu poder, das suas maravilhas, das suas pregações. Mas foi a cidade, com exceção de Jerusalém, que recebeu a mais grave condenação proferida por ele. Sabia disso? A cidade que experimentou mais da presença de Jesus foi a cidade que recebeu a condenação mais forte depois de Jerusalém, já proferida por ele. Olha isso aqui. E você, Cafarnaum? Será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Porque se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados lá em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O que Jesus está querendo dizer? Eu fiz sinais, eu fiz maravilhas, eu preguei, eu curei, ressuscitei mortos, devolvi a vista aos cegos, levantei os paralíticos e vocês não foram capazes de se arrepender. Vocês não foram capazes de crer em mim. Vocês não entenderam a raiz do problema. Vocês não entenderam o objetivo pelo qual eu vim. Não entenderam que o problema é que nós nos afastamos de Deus e por isso nós nos corrompemos. E que a única solução é perdão de pecados. Vocês conseguem entender? Jesus está dizendo para Cafarnaum, vocês não entenderam. Eu curei vocês, eu sarei vocês. Eu ressuscitei os seus mortos. Mas isso serviu para a condenação de vocês, porque vocês não foram capazes de crer em mim, de se arrependerem, de reconhecerem a raiz do problema. E por isso Jesus pergunta, o que é preferível? Eu dizer, os seus pecados estão perdoados, ou eu dizer, levanta e anda?
É como se Jesus estivesse dizendo, é por causa do pecado que o homem está sujeito a toda limitação, a toda doença, a toda angústia, a todo sofrimento. Se não tem essa realidade, acabou o sofrimento. Por isso eu digo, estão perdoados os seus pecados. Porque se não tivesse o pecado, não teria essa realidade. Nós não sofreríamos, nós não adoeceríamos, nós não morreríamos. E por isso Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Eu vim para acabar com essa realidade definitivamente. Mas o que é preferível dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta, toma o seu leito e anda? Aí Jesus impõe sua autoridade aqui. Mas para que vocês saibam, para que vocês fiquem cientes, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Por que Jesus realiza a cura do paralítico? Para que saibam que ele tem autoridade para fazer o que ele veio fazer. Perdoar os pecados. E é por isso que ele realiza a cura do paralítico, para que as pessoas possam reconhecer que ele é o Messias e que ele veio resolver um problema que ninguém mais pode resolver. Então a pergunta é, então como que eu me livro dessa condição? Como que eu me livro desse estado? Como que eu me livro disso que é chamado de pecado, que afetou toda a criação de Deus? Simples. Você tem que obedecer toda a lei de Deus e ser perfeito. Você consegue? Se você esteve aqui na lição pela manhã, você percebeu que você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. E o problema é que a notícia da transgressão da lei, a consequência de nós desobedecermos a Deus e termos nos tornado o que nos tornamos, a consequência disso é morte e condenação. Leia o Antigo Testamento, que é isso que você vai ver. Aquele que dá falso testemunho, apedrejado. Aquele que adultera, apedrejado. Aí Jesus piora a coisa, né? Vocês ouviram na lei, não matarás, mas todo aquele que ofender seu irmão é um assassino. Também merece condenação. Todo aquele que pensar em adulterar com uma mulher ou com um homem, também merece condenação. Essa é a triste realidade da transgressão da lei, é morte e condenação. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos, é receber a ira de Deus, que se manifesta do céu contra toda impiedade. E visto que praticamos as mesmas obras do diabo, o destino é o mesmo que o dele. E você sabe do que eu estou falando. Dessa realidade terrível, que é o inferno. Essa é a má notícia que está sobre nós. Mas a boa notícia é que Deus se encarnou. Jesus Cristo veio, e Ele veio para perdoar os nossos pecados. E para isso Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida que eu e você não conseguimos viver. De tal forma que a Bíblia vai dizer que nele não foi conhecido pecado nenhum. Nenhum engano saiu de sua boca. Ele obedeceu toda a lei de Deus, ele foi perfeito. Mas não apenas isso, ele carregou todos os nossos pecados na cruz. Ele sofreu a condenação da lei em nosso lugar. Ele suportou a ira que se manifesta do céu contra toda iniquidade, a ira do Pai sobre ele. A cruz que era minha se tornou dele. A sua cruz, que era sua, se tornou a cruz dele. A morte que era minha se tornou dele. A ira que era minha foi suportada por ele. Ele me substituiu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Com um corpo glorificado. Que um dia nós teremos. Não mais sujeitos às aflições dessa vida, o nosso corpo será perfeito. Não experimentaremos mais morte, doença, dor, aflições, solidão, aquilo que não nos angustia, porque Cristo venceu. Essa é a boa notícia que está brilhando nesse texto para nós. E que todo aquele que crê em Cristo Jesus se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Ele, por meio da fé, tem o perdão de pecados. Recebe dele por meio da fé a declaração, vocês agora são justos. Porque todos os méritos que Cristo conquistou na cruz, de justiça, Ele colocou sobre nós. De tal forma que agora Deus olha para nós e fala, olha,
Paulo é justo. A Denira é justa, porque a justiça de Cristo está sobre ela. De tal forma que as Escrituras vão dizer que nós fomos adotados como filhos de Deus, e como filhos nós somos amados, e por isso herdeiros de promessas futuras, onde um dia o Filho do Homem, assentado à direita do Pai, ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele vai restaurar todas as coisas para conduzir o seu povo para o lugar onde Deus habita. E é porque é o lugar onde Deus habita que não haverá mais pecado, aquilo que nos aflige. Não haverá mais as angústias, as dores e as limitações, porque estaremos diante de Deus. E qual que é a garantia disso? Nós fomos reconciliados por Deus por meio de Cristo Jesus. É só isso que resolve o problema do pecado. Só isso. É Cristo Jesus. E por isso ele declara para o paralítico: estão perdoados os seus pecados. Porque é isso que resolve o problema. É o sacrifício do Filho. E o paralítico, então, ele se torna o exemplo daquilo que será na eternidade. Onde não haverão mais paralíticos. Onde todas as nossas limitações serão eliminadas. Onde os tumores, que nós temos ouvido tanto de pessoas que nós amamos, não existirão mais. Porque Cristo Jesus perdoa os pecados. Por isso que eu afirmei para vocês, o paralítico foi conduzido até Jesus para ser curado da sua limitação. Mas ele recebeu algo muito melhor do que isso. Gente, Jesus, ele é tão grandioso que ele nos faz ser gratos por sofrimentos que nos levam até ele. Ficou desconfigurado aqui? Mas Jesus é tão grandioso que ele nos faz ser gratos por sofrimentos que nos levam até ele. Essa é a grandeza de Jesus. É como se nós pudéssemos ouvir o paralítico dizendo: Senhor, obrigado porque eu nasci paralítico. Porque foi por causa disso que eu fui conduzido até o Senhor. Jesus faz com que todas as demais coisas sejam ofuscadas. Ele poderia não ter nascido paralítico e nunca ter conhecido Jesus. E não ter recebido o maior presente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não lamente pela sua história, pelos seus traumas e sofrimentos. Se essas coisas te conduziram até Jesus, isso basta. Tem tantas pessoas que lamentam pela sua história, por aquilo que viveram, por aquilo que passaram, pelas experiências que passaram. Não lamente por isso. Se a sua história te levou até Jesus, isso basta. Você recebeu o melhor presente de todos. Então não lamente pela sua história. Se ela acabou em Jesus, terminou em Jesus, isso é suficiente para você. Você recebeu o melhor presente. É isso que esse texto quer dizer para nós. Qual que é o desafio que nos resta como comunidade, então? Sermos como os amigos do paralítico. Esse é o nosso desafio como igreja. Qual que é a postura que nós devemos ter diante dessas coisas? Ser como os amigos do paralítico. Nutrimos aqui amizades que nos levam até esse Jesus. Esse Jesus que nós acabamos de falar. Onde nós aqui motivemos uns aos outros para que nós possamos ser conduzidos até Jesus. Que aqui seja o lugar onde nós conduzimos uns aos outros a encontrar esperança, propósito, sentido, descanso em Jesus. Os amigos do paralítico são aqueles que reconhecem o valor de Jesus e que não poupam esforços para conduzir os seus amigos até Jesus. Então, nosso desejo aqui é que nós sejamos incansáveis em carregar o fardo uns dos outros até Jesus. Que aqui seja o lugar onde nós lembramos uns aos outros que nós não estamos esperando uma bênção de Jesus. Ele é a própria bênção. Que não estamos mais esperando uma resposta dele, ele é a própria resposta. Que não estamos esperando ele abrir um caminho, ele é o próprio caminho. Que cabe a nós trilharmos esse caminho juntos, até o dia em que estaremos todos juntos, bendizendo aquele que nos salvou. O objetivo é nós chegarmos lá juntos, carregando os fardos uns dos outros juntos, porque ele é a solução.
Ele é a solução. E o objetivo é nós conduzirmos aqueles que desconhecem o Evangelho, aqueles que estão perdidos e ainda não conheceram o perdão de Jesus, para que a história deles também termine em Jesus, para que eles possam receber o presente que eu e você recebemos. Isso é nossa missão. Conduzir pecadores para que possam receber o perdão de pecados. E reconhecer, assim como eu reconheci, assim como vocês reconheceram, a solução é Jesus. A solução para o problema é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te bendizemos nessa manhã. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez. O Senhor veio até nós. O Senhor se encarnou, o Senhor habitou no meio de nós. O Senhor fez aquilo que nós não podíamos fazer. O Senhor viu o nosso estado e teve misericórdia de nós, a tal ponto de assumir o nosso lugar, para nos conceder a sua vida, para participarmos da vida do Senhor. Uma vida onde o mal não tem vez, uma vida onde o mal, o pecado não tem lugar, uma vida de perfeição, alegria, paz infinita. E o Senhor nos inseriu nessa vida, nós fazemos parte dessa vida. Nós somos um com o Senhor, em nós está o seu Espírito. Nós te bendizemos porque o preço para isso foi alto e foi caro. Custou a sua vida, Senhor. Nós te bendizemos porque nunca é demais dizer que a cruz era o meu lugar. A cruz era o nosso lugar. O lugar onde o Senhor assumiu, para que nós não experimentemos mais o terror, a escravidão, a angústia que é a vida de pecado. Onde sentimos na pele todos os dias essa terrível realidade, onde adoecemos, onde sofremos, onde nos angustiamos, onde nos deprimimos, onde morremos. Mas louvado seja o seu nome, porque a sua ressurreição nos garante vida. E vida eterna, que não é simplesmente vida que não acaba, é vida abundante. Onde não há tristeza, mas há alegria abundante. Onde não há dor, mas sim cura abundante. Onde não há sofrimento, mas sim paz abundante. Essa é a realidade do Senhor, a qual almejamos. Por isso nos consola com essas palavras. Fortalece o seu povo com essas palavras, que possamos descansar na sua obra perfeita. E que nós, como igreja, sejamos como os amigos do paralítico. Que não poupemos esforços para conduzir o máximo de pessoas possíveis até o Senhor, para que recebam o mesmo que nós recebemos. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos. Nós temos uma lembrancinha especial preparada para você. O pessoal da recepção, Rogério e Neia, vão entregar a lembrancinha para vocês, tá? Para que vocês saibam que vocês são muito bem-vindos em nosso meio, tá? Se você veio pela primeira vez, você vai receber uma sacolinha verde. Mas tem uma lembrancinha para a segunda vez, que é uma sacolinha azul. Né? Para que você saiba que você é muito bem-vindo e faz parte dessa família, tá bom? Fique de pé, vamos receber a bênção e assim finalizarmos o nosso encontro. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida. Renova a sua igreja, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém? Amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a sua vida.